A gente vai trazer daqui a pouquinho os dados, né, dessa última semana epidemiológica, e o que chama a atenção é que a gente estava numa queda de número de óbitos e desde a quinta-feira da semana passada, infelizmente, a gente voltou a subir. A gente estava na semana passada com uma média de 15 óbitos até quarta. Na quinta foram 16, na sexta 17, no sábado 18, domingo 18 e hoje de novo 18. Ou seja, infelizmente, a gente estava naquela, como a gente falou semana passada, né, Neto? A montanha-russa. A gente tem um momento, depois tem uma queda, depois volta a subir de novo e fica uma situação complicada também na ocupação. Traga para a gente esses dados atualizados e já traga aí também a informação ao vivo do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Olha, Edson Moura, exatamente o que você está falando. Quando a gente acaba meio que se preocupando com um número e achando que ele pode descer a qualquer momento, como o número de casos suspeitos, como a gente comenta todos os dias, aparecem números que impressionam ainda mais, como a porcentagem de leitos de UTI ocupados, não só aqui na capital, mas também no interior do estado. De acordo com a última atualização da CESAL, nós temos 91% de ocupação aqui na capital e 87% no interior. Um sinal claro de alerta, e como todos os dias a gente precisa passar a informação verdadeira direto da fonte, eu estou aqui ao lado do secretário Alexandre Aires, secretário de Estado da Saúde, que vai conversar com a gente agora. Secretário, boa noite. Qual a situação do monitoramento que a CESAL está fazendo diante de números tão pesados? Boa noite, Neto, Edson e todos que estão nos assistindo. O momento é muito preocupante. Nós já tínhamos alertado, já vínhamos alertando toda a sociedade através da imprensa e em diálogo nas redes sociais, que a colaboração, o uso da máscara e que as pessoas evitassem aglomerações era o principal fator para que não voltássemos a ter em Alagoas um crescimento substancial no número de casos, no número de ocupação hospitalar e, consequentemente, no número de óbitos. A população tem ido às ruas e se aglomerado cada vez com mais força, mas eu acredito, Neto, que nesse momento não dá para a gente procurar culpados. O que a gente precisa é de uma consciência coletiva, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento. Então não dá para culpar o segmento econômico A, o segmento econômico B. A culpa é do governo porque abriu ou fechou tal segmento. Isso tudo fica no campo da subjetividade. O que a gente precisa nesse momento é colocar a mão na consciência, usar a máscara, evitar a aglomeração, seja ela na casa de um familiar ou de algum amigo, para que passemos desse momento de dificuldade. E eu chamo a atenção para dizer que isso está acontecendo não só em Alagoas. Em todo o Brasil a gente já experimenta e em diálogos com os técnicos do Ministério da Saúde, com os outros secretários de Estado, a gente tem observado que essa onda crescente de infecção tem acontecido em todas as partes do Brasil. Secretário, pegando o gancho do que o senhor está falando da situação de todo o Brasil, a situação do país toda também está bem difícil em relação a EPIs e kit intubação. Como é que tem sido esse monitoramento aqui em Alagoas? Qual a situação dos sedativos também, né? Muito importante essa pergunta para deixar claro que em nenhum momento em Alagoas nós tivemos problemas com EPI. São 15 meses ininterruptos de enfrentamento à pandemia e em todos os dias os profissionais de saúde puderam fazer o seu belo trabalho no enfrentamento à pandemia, contando com todos os equipamentos de proteção individual. Também chamo a atenção para o fato de que os medicamentos necessários para o tratamento dos pacientes estão garantidos em Alagoas. A gente tem um estoque suficiente para abastecimento das nossas unidades hospitalares, como também temos uma estrutura para ajudar os hospitais filantrópicos e privados que porventura passaram por alguma dificuldade. Então a Secretaria está organizada, o governo de Alagoas tem dado a condição para que a gente possa fazer esse enfrentamento, dando essa condição de trabalho ao nosso profissional. Secretário, a gente sempre pergunta qual a situação dos hospitais de campanha. Como é que está a situação na capital em relação a leitos, ocupação? Olha, nós temos um hospital de campanha aberto aqui no Centro de Convenções, estamos com 45 pacientes nesse momento internados naquele hospital, mas o que nos preocupa nesse momento são os leitos de UTI. Vocês têm divulgado na imprensa e a gente de maneira transparente tem informado para a sociedade. E no último final de semana nós experimentamos a lotação do Hospital da Mulher, a lotação da nossa unidade de emergência, dos leitos de UTI, da nossa unidade de emergência do Agreste. Eu queria aproveitar e em primeira mão dar essa informação para vocês que a gente vai ampliar os leitos em Alagoas. O governador Renan Filho determinou hoje pela manhã que a gente passasse o dia buscando meios para que dessemos mais condição ainda aos nossos profissionais de saúde. Então, queria anunciar que Alagoas vai, nos próximos dias, ampliar os leitos de UTI para atendimento da população.
Já tem números em relação a essa ampliação, secretário? Eu não queria ainda antecipar o quantitativo, porque eu acabei de sair de uma reunião e vim aqui atender vocês e vou voltar. Nós estamos fazendo conta, vendo em que hospital a gente pode abrir, ligando para os diretores, vendo os equipamentos necessários para que a gente faça essa ampliação. Isso não quer dizer que a população pode sair às ruas porque a gente vai ter leito, não é isso. O que a gente tem é ampliado porque Alagoas é um dos poucos estados do Brasil que não colapsou e a gente quer continuar com essa marca nesse enfrentamento à pandemia. Secretário, já dá para dizer quais pontos estão sendo levados em consideração na discussão do possível decreto que pode ser anunciado amanhã? Olha, nós temos várias nuances a serem enfrentadas amanhã no anúncio do governador Renan Filho. A gente está debruçado sobre os números, acompanhando o comportamento dos segmentos econômicos, como eu disse há pouco, para que apresentemos à sociedade mais um decreto de maneira criteriosa e com base na ciência. Quando nós decidimos fazer a flexibilização, nós apresentamos as condições para a sociedade. Se houvesse um novo aumento no número de casos, de óbitos, nós teríamos que tomar algumas medidas. Então a gente está analisando, vendo esse comportamento, vendo de que maneira a gente pode conter esse novo crescimento do número de casos em Alagoas. Monitoramento da vacinação aqui na capital e no interior, como é que está sendo? Os municípios estão conseguindo vacinar os quilombolas, os indígenas? É muito importante falar sobre a vacinação para deixar claro que nós encerramos os grupos prioritários, já iniciamos a vacinação por idade, retomamos a vacinação por idade simples a partir de 59 e 58 anos, mas quem pertence a algum grupo prioritário que ainda não foi vacinado, pode ficar tranquilo porque o governo de Alagoas reservou todas as doses. É importante deixar claro que o nosso objetivo é acelerar na imunização, mas sem deixar ninguém para trás. Então, quem ainda não tomou a sua dose, mas que faz parte de um grupo prioritário, pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município, porque a sua dose está garantida. Edson Moura, o secretário, já está disponível para a sua pergunta. Perfeito. Secretário, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Acredito que seja fundamental, né, esse contato direto, essa informação realmente direta com o público e o nosso espaço sempre aberto exatamente para isso, para esclarecer. Eu queria fazer duas perguntas ao senhor. A primeira seria ainda falando sobre essa questão do decreto, né? Existe possibilidade de regressão por conta dos dados que nós estamos tendo já amanhã? Claro, vocês vão fazer essa análise, tem todos os fatores, aí, vários fatores para serem analisados, mas o Estado não pode descartar isso. Edson, a gente não descarta, mas ainda não fechamos questão nesse sentido. O governador Renan Filho tem determinado essa busca por resultados aqui na Secretaria Estadual de Saúde e eu vou discutir até tarde da noite hoje com os técnicos de que maneira a gente pode apresentar para o governo de Alagoas um encaminhamento para o decreto de amanhã. Perfeito. Em relação à ocupação, né, eu queria que o senhor me explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente gente olhando os dados gerais, e aí a gente vê, por exemplo, como o senhor falou, o hospital de campanha tem muito espaço ainda, mas são leitos iniciais, são os leitos com respirador, alguns, mas são para casos menos graves, né, não são mais leves, menos graves da Covid. Infelizmente, nos últimos dias parece que estão chegando casos mais graves, ou seja, pessoas que nem passam por esses leitos iniciais, aí nem intermediários, já vão necessitando de um leito de UTI. É isso, secretário? É exatamente isso, e por isso que o nosso foco é nos leitos de UTI, na ampliação dos leitos de UTI. São para os pacientes mais graves serem bem atendidos. Por isso que nós precisamos de respiradores, monitores, bombas de difusão e outros equipamentos para esses leitos que são mais complexos. Leitos clínicos, Alagoas tem condição de atender a sua população. A gente tem buscado essa ampliação nos leitos de UTI porque estamos observando um crescimento ainda mais forte do que o crescimento do ano passado. Para você ter uma ideia, Edson e quem está assistindo a gente, o ano passado, no período de junho, nós tivemos um pico de 250 pacientes internados ao mesmo tempo em leitos de UTI. Hoje, 24 de maio, a gente já tem 327 pacientes internados em leitos de UTI ao mesmo tempo. Então, é quase 100 pacientes a mais no intervalo de um ano. É um número bem expressivo, realmente. E aí, no caso, para o leito de UTI, vocês têm uma série de exigências. Não dá, por exemplo, para abrir leito de UTI no hospital de campanha. Não tem estrutura, não é isso, secretário?
Nós temos discutido essas possibilidades. O que a gente não pode deixar é de assistir o nosso cidadão. Então, é por isso que eu falei há pouco aqui para o Neto e para vocês, que a gente está discutindo com os técnicos da área assistencial de que maneira a gente pode ampliar os leitos, seja no Hospital Metropolitano, seja em hospitais da nossa rede no interior, ou seja no próprio hospital de campanha. Uma coisa é certa, Alagoas vai continuar ampliando leitos para atender bem o nosso cidadão. Perfeito. E sobre vacinação, secretário, tem algum planejamento para essa semana, da chegada de novas doses? Nós estamos aguardando a chegada de novas doses essa semana. Eu ressaltei há pouco que a gente tem garantida a dose para os grupos prioritários que ainda não, para as pessoas dos grupos que ainda não se vacinaram. Iniciamos a retomada por idade simples de 59 e 58 anos e já reservamos também, Edson, e aí para tranquilizar toda a população alagoana, já garantimos e reservamos toda a segunda dose de AstraZeneca para o mês de maio e o mês de junho. Então é de maneira transparente que a gente tem avançado e a expectativa para a chegada de novas doses na quarta-feira possibilitará novos anúncios aqui no estado. Perfeito. Secretário, só para a gente terminar, nesse final de semana nós tivemos alguns relatos de pessoas, por exemplo, que estavam enfrentando filas específicas porque queriam tomar a dose da Pfizer, porque não queriam tomar a AstraZeneca. Essa questão preocupa porque não dá para você escolher vacina, tem que ser a melhor vacina, é aquela aplicada no braço, não é? Vacina boa é vacina no braço do alagoano, independente de qual seja. Nesse momento a gente tem que acelerar a vacinação e não escolher que vacina tomar. Nós precisamos pensar de maneira coletiva e entender que as filas são prejudiciais. Então a gente tem que andar rápido, ser vacinado e dar a oportunidade para que outras pessoas também o sejam. É dessa maneira que a gente tem orientado a nossa população e vai seguir dialogando com os municípios nesse sentido.